Nos destaques do Panorama de hoje, eu te conto que depois de 6 meses, relatório final da CPI é apresentado. Auxílio Brasil é anunciado, mas sem explicações de onde vai vir o financiamento. E pela primeira vez, um rim de porco foi transplantado para um ser humano com sucesso. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021. Abra essa edição para te contar que hoje, depois de 6 meses, foi apresentado o relatório final da CPI da Covid. Depois daquele mal-estar entre os membros da CPI, o senador Renan Calheiros finalmente leu o relatório e com as devidas alterações. Depois das conversas que ele teve ontem com vários senadores em um jantar na casa do senador Tasso Gereissati, fiquei imaginando aqui que o documento de Word onde Renan Calheiros escreveu o relatório deve estar nomeado como versão final. E nessa versão aí final, dessa vez final mesmo, o relator sugeriu o indiciamento de 66 pessoas e 2 empresas, a VTC Log e a Precisa Medicamentos. Esse relatório tem vários temas e dá destaque ao chamado gabinete paralelo, à imunidade de rebanho, ao tratamento precoce, ao atraso na compra de vacinas, à compra da Covaxin, ao colapso em Manaus, ao caso Prevent Senior e também às fake news durante a pandemia. A CPI foi responsável por expor ao país e ao mundo experimentos macabros com seres humanos. Um patrocinado pelo poder público em Manaus e outros 2 privados, mas incensados pelo presidente da República e seus filhos, a Prevent Senior e o caso da Proxolalumicida, né? Proxalutamida, que matou mais de 200 pessoas, também com estímulo do presidente da República, que fez várias postagens, e dos seus filhos. Todos esses temas surgiram dos depoimentos que foram feitos ao longo desses 6 meses. E eu vou explicar melhor para você agora todas as acusações desse documento. O senador Renan Calheiros aponta que o governo federal foi omisso e expôs deliberadamente a população ao risco concreto de infecção em massa. Ficou comprovada, segundo Renan Calheiros, a existência de um gabinete paralelo que priorizou a imunidade de rebanho e também o chamado tratamento precoce. Esse gabinete paralelo, de acordo com o relator, além de atrapalhar o combate à pandemia, servia para ocultar as ações e dificultar a responsabilização. Já a veiculação de notícias falsas, as chamadas fake news, contribuíram para que o objetivo negacionista fosse alcançado. Além disso, segundo Renan, faltou uma articulação nacional com estados e municípios para controlar a pandemia. E a mais grave omissão do governo federal foi o atraso deliberado na compra de vacinas. Porque, como você acompanha durante toda a CPI, foi constatado que o Brasil atrasou a compra de vacinas como a Coronavac e a Pfizer por causa de compras e negociações irregulares, como a Precisa, que vendeu a Covaxin, e também a Davat, que nem tinha imunizantes. Tudo isso, segundo Renan Calheiros, teve um alto custo em vidas e levou, dentre outras coisas, ao colapso no sistema de saúde de Manaus e também ao caso Prevent Senior. O presidente Jair Bolsonaro é o personagem central desse relatório. Ele encabeça a lista com 9 crimes, como epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crime de responsabilidade e crime contra a humanidade.
Como a Bianca Santos te contou na primeira edição do Panorama de hoje, Renan Calheiros retirou o crime de homicídio qualificado e o crime de genocídio contra indígenas, mas deixou o crime contra a humanidade. Sobre essa questão indígena, Renan Calheiros disse que vai ser contemplada no crime contra a humanidade. Foi retirado o crime de homicídio e foi qualificado, agravado, e nós fizemos uma permuta do genocídio que foi retirado e em seu lugar entrou mais um indiciamento do presidente da República por crime contra a humanidade. Ele terá, por crime contra a humanidade, 3 indiciamentos. Na questão de Manaus, na questão da Prevent Seng e na questão contra os indígenas. O senador Humberto Costa disse que, tecnicamente, os crimes de homicídio e de genocídio enfraqueciam o relatório. Não representa de forma alguma qualquer tipo de concessão que nós estamos fazendo a Bolsonaro. Não, Bolsonaro é criminoso, Bolsonaro é genocida, mas no que diz respeito ao tratamento à pandemia da Covid-19, nós não tínhamos condições técnicas de fazer esse enquadramento. Por isso, nós estamos colocando que ele cometeu crimes contra a humanidade, que são de extrema gravidade. Depois de muita discussão nesses dias, por fim, Renan Calheiros acabou mantendo o nome do ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, na lista de indiciados. E além dele, aparece os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, e o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni. E não para por aí. Além deles, estão nessa lista o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o ex-secretário executivo, Élcio Franco, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, e integrantes do chamado Gabinete Paralelo, como o deputado federal Osmar Terra e a médica Nise Yamaguchi. O senador Flávio Bolsonaro, que também aparece na lista de indiciados por incitação ao crime, disse que o crime de advocacia administrativa foi retirado porque não parava em pé. O senador foi questionado sobre a reação do pai dele em relação à CPI. Olha, eu acho que ele receberia da seguinte forma: você conhece aquela gargalhada dele? Que não tem o que fazer de diferente disso. É uma piada de muito mau gosto o que o senador Renan Calheiros faz. Por isso que eu falo que é um relatório de cara, de pronto, inconstitucional. Não tem nada que se aproveite, ele prestou um grande desserviço à população. O maior escândalo de corrupção que a CPI acusa o governo federal de ter feito é de uma vacina que sequer foi comprada, não foi gastado R$1 de dinheiro público, e eles estão falando em corrupção. O presidente da comissão, Omar Aziz, respondeu essa gargalhada do presidente. Que o presidente, quando leu o relatório, foi avisado do relatório, deu gargalhada. O presidente deu gargalhada na falta de ar. O presidente deu gargalhada quando mandou a mãe comprar vacina. Presidente, a gente tem um respeito pelo cargo de Vossa Excelência. Vossa Excelência é a maior autoridade desse país. Vossa Excelência tenha certeza que nós não vamos nos permitir que nenhum cidadão, seja a autoridade que for, acha que pode engavetar esse relatório. Depois da leitura do relatório, o presidente Jair Bolsonaro respondeu. Ele criticou a comissão e disse que não tem culpa de absolutamente nada e que o seu governo fez a coisa certa desde o primeiro momento. Bom, além de Flávio Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro também aparecem na lista de indiciados por incitação ao crime devido à difusão de notícias falsas. É claro que a tropa de choque reagiu. O governista Marcos Rogério criticou esse relatório. É uma investigação manca, parcial, seletiva. É um verdadeiro faz de conta. É isso que aconteceu. Não quiseram investigar para valer o que aconteceu no âmbito dos estados e dos municípios. E em relação ao governo federal, ficaram rodando em círculo aqui o tempo todo, e no relatório ele faz acusações graves, enquadramento penal que não tem qualquer cabimento para justificar o trabalho da CPI, mas não tem consistência.
O próximo passo é o seguinte: na terça-feira que vem vai ter a votação do relatório e cada senador vai ter 20 minutos para a leitura dos relatórios paralelos. E se for aprovado, essas propostas de indiciamento que estão no relatório vão ser encaminhadas à Procuradoria-Geral da República, também para o Ministério Público, para a Câmara dos Deputados e até para o Tribunal Penal Internacional, que fica em Haia. E a expectativa é que isso possa gerar uma responsabilização civil, criminal e política dos acusados. Panorama CBN. Sabe aquela história do Auxílio Brasil que eu te contei ontem, que acabou gerando um caos no mercado financeiro? Então, esse assunto aí continua rendendo. Hoje, o ministro da Cidadania, João Roma, anunciou que vai começar a pagar as parcelas do novo benefício Auxílio Brasil. O ministro disse que o programa vai substituir o Bolsa Família e também vai ter um reajuste de 20% em cima dos valores do Bolsa Família. Então, com isso, o valor médio vai subir dos atuais R$ 189,00 para R$ 226,80. E pelas contas do governo, o valor mínimo ficaria em R$ 100,00 e o valor máximo R$ 500,00. Mas tem um problema. O ministro não explicou como o governo vai pagar esse benefício sem furar o teto de gastos, ou seja, sem ultrapassar o orçamento. João Roma também disse que o governo vai pagar de dezembro desse ano a dezembro de 2022 um adicional às famílias em extrema pobreza de R$ 400,00. Ele sinalizou também que esses recursos terão que vir da PEC dos precatórios, porque o governo não está considerando usar créditos extraordinários para financiar o novo programa social. Não estamos aventando que o pagamento desses benefícios se dê através de créditos extraordinários. Estamos buscando dentro do governo todas as possibilidades para que o atendimento desses brasileiros necessitados sigam também de mãos dadas com a responsabilidade fiscal. Para você ter uma dimensão, hoje o Bolsa Família atende 14 milhões de famílias e o novo programa vai ser para 17 milhões. Mas não foi explicado se o pagamento que começa em novembro vai ser um programa temporário ou permanente e nem quantas famílias vão ser atingidas. Só que depois desse anúncio, em um outro evento, o ministro Paulo Guedes admitiu que o governo não tem esse recurso para fazer o Auxílio Brasil permanente. E por isso uma parte vai ser definitiva e outra parte temporária no valor de R$ 400,00, até que se encontre a fonte de recurso. Guedes disse ainda que a equipe econômica estava apostando na reforma do imposto de renda para bancar o Auxílio Brasil, mas o assunto não andou no Senado e o governo ficou sem a fonte do dinheiro. Paulo Guedes disse também que o governo busca a formatação final dos R$ 400,00 e que agora está sendo feita a sincronização dos ajustes. Guedes disse que o governo deve pedir o que chamou de waiver, que é uma renúncia da regra, para gastar mais temporariamente. E ele confirmou que esse waiver seria de 30 bilhões de reais fora do teto. Sem essa aprovação do IR, nós temos que fazer uma camada de proteção temporária. Mas está assumido o nosso compromisso com os mais frágeis. Estamos buscando agora a formatação final desses R$ 400,00. Fazemos a sincronização dos ajustes, de um lado as despesas obrigatórias, os salários, de outro lado o teto, ou pedindo um waiver com um número limitado, de pouco mais de 30 bilhões. Qualquer que seja a solução, é uma decisão política, do ponto de vista técnico. Nós oferecemos a nossa contribuição, que é precatório mais IR igual ao Bolsa de 300, dentro do teto, dentro da lei de responsabilidade fiscal. Essa é a resposta técnica ao desafio. Mas quem tem voto é a política. Quem dá o timing das reformas é a política. E não vai ser nem a primeira nem a última vez que a economia é só um olhar técnico.
Guedes também falou que há disputas naturais internas, que tem gente com olhar mais político que quer gastar um pouquinho mais, mas que há a luta pelas visões e pelo voto, mas sempre dentro do avanço institucional. Guedes frisou também ser necessário um equilíbrio e que o governo busca ser reformista e popular, mas não populista. Nós queremos ser um governo reformista e popular, e não um governo populista. Os governos populistas estão desgraçando os seus povos na América Latina. Nós somos um governo que tem o objetivo de ser reformista e popular, e não um governo populista. Guedes falou também que qualquer que seja a solução é uma decisão política dentro do teto. E lembra que ontem o mercado financeiro surtou com essa questão do Auxílio Brasil? Então, hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que não dá para ser escravo do mercado. Mourão disse que se houver transparência na forma como o gasto vai ser feito, o mercado não vai ficar agitado. E ele aproveitou para defender que a questão social é responsabilidade do governo. Não podemos ser escravos do mercado. O mercado, questão social, é uma responsabilidade do governo e não do mercado. Apesar de algumas doutrinas dizerem que o mercado resolve tudo. E não é, mas não é bem assim que ocorre. Eu acho que se houver, vamos dizer assim, uma transparência total na forma como o gasto vai ser executado e de onde vai vir o recurso, eu acho que o mercado não vai ficar agitado por causa disso. E ainda nessa conversa, Mourão adotou um tom diferente ao dizer que o teto de gastos acaba deixando o governo estrangulado sem a margem de manobra para políticas que venham a ser necessárias. Hoje ele defendeu um debate mais amplo quando se trata de questão social, para permitir uma despesa fora do teto por um determinado período. Ainda na política, mais especificamente a política do Tocantins, uma informação importante. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça confirmou hoje, por unanimidade, a decisão que afastou o governador do Tocantins, Mauro Carlessi, por 6 meses. O governador do PSL é acusado de envolvimento no pagamento de propina e também obstrução de investigação. Só que a defesa de Mauro Carlessi disse que só vai se manifestar depois de ter acesso ao teor dessa decisão. Inclusive, hoje, a Polícia Federal fez 2 operações na casa do governador e também na sede do governo. E essas buscas fazem parte da investigação que apura um pagamento de propina relacionada ao plano de saúde dos servidores estaduais, obstrução de investigações e incorporação de recursos públicos desviados. Essa investigação, que teve início há cerca de 2 anos, estima que 44 milhões de reais tenham sido pagos para obter vantagens indevidas. Esses valores ainda podem ser maiores, já que a participação de outras empresas no esquema ainda é investigada. Vacina Sim. Uma ótima notícia no Vacina Sim. Hoje, o Brasil alcançou 50% da população com esquema vacinal completo contra a Covid. No total, mais de 106 milhões de pessoas receberam as 2 doses ou a vacina de dose única e agora estão protegidas contra a doença. Na população acima de 18 anos, que é o público inicial da campanha de vacinação, as pessoas que estão completamente vacinadas representam 65,93%. Os vacinados com apenas uma dose já são 71,41% da população. Mas é sempre bom reforçar que a proteção só é atingida com o esquema vacinal completo, ou seja, com as 2 doses. Já aqui na capital paulista, de onde eu gravo esse podcast, hoje São Paulo bateu a marca de 90% da imunização completa das pessoas com mais de 18 anos. E olhando para o mundo, apenas 36,3% de toda a população do planeta está plenamente vacinada e 47,9% receberam uma dose.
Já foram aplicadas, segundo o mapeamento do World in Data, mais de 6 bilhões de doses. Aproveitando que eu estou falando de saúde, o Comitê Científico de São Paulo avaliou que o momento ainda não é propício para flexibilizar o uso de máscaras de proteção. Esse grupo de especialistas também vai propor ao governo de São Paulo o uso obrigatório de máscaras, mesmo depois da pandemia, em alguns locais, como, por exemplo, ambientes hospitalares. Segundo o coordenador executivo do comitê, João Gabardo, o grupo vai propor um conjunto de indicadores que vai permitir avaliar quando as máscaras vão poder ser flexibilizadas. E isso pode acontecer inicialmente em locais abertos. Desde o momento que nós iniciamos as flexibilizações no Plano São Paulo, sempre foi com muita segurança. Nós sempre avançamos, nós não precisamos fazer retrocesso. Então nós vamos continuar mantendo essa segurança, o avanço gradativo, para que nós não tenhamos que repetir aquilo que alguns países fizeram, flexibilizaram precocemente e tiveram que retroceder. O mercado financeiro ainda está de ressaca por causa do Auxílio Brasil que eu contei para você hoje. E por isso a Bolsa de Valores de São Paulo fechou com uma ligeira alta de 0,10% aos 110.786 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial operou em baixa de 0,65%, cotado a R$ 5,557. Já o euro fechou o dia com uma desvalorização de 0,50%, cotado a R$ 6,475. Panorama CBN. No cenário internacional, uma informação histórica. Pela primeira vez, um rim de porco foi transplantado para um ser humano com sucesso, sem provocar uma rejeição imediata pelo sistema imunológico do paciente. Esse procedimento foi feito em um hospital da Universidade de Nova York, nos Estados Unidos. E essa informação é importante porque é um avanço gigantesco que pode ajudar a aliviar a escassez de órgãos humanos para transplante. E agora eu vou te explicar melhor como é que é essa técnica. A operação envolveu o uso de um porco que teve os genes alterados para que os tecidos não tivessem mais uma molécula que é conhecida por provocar uma rejeição praticamente imediata em humanos. E segundo os cirurgiões, o rim produziu uma quantidade de urina esperada de um rim humano transplantado. E também não houve evidências da rejeição intensa e quase imediata que já foi vista em rins suínos não modificados e transplantados para primatas não humanos. Panorama CBN. Infelizmente, hoje não teve inspiração para música, mas olha, eu contei muita informação importante, viu? E com essa desculpinha eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN. Mas amanhã eu volto. O roteiro de hoje foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos. Beijos pra você e até mais!